Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Eu quero agradecer desde já o seu acesso, a sua visualização. Você que é parceiro aqui do nosso canal, sempre tem assistido os nossos vídeos, tem deixado aqui o seu like, tem se inscrito no nosso canal e divulgado os nossos conteúdos. Que Deus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, não custa nada. E além disso, você ajuda o nosso canal a crescer, a espalhar ainda mais esses conteúdos de relevância para todos aqueles que são pregadores e que apreciam o tema da pregação. Meus amigos, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui é a respeito de 5 tipos de sermões que alimentam e 5 tipos de sermões que não alimentam a sua igreja, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo para a gente ver estes 5 tipos de sermões que alimentam e 5 que não alimentam a congregação. Esse é um vídeo gravado a partir de um conteúdo que nós temos no nosso site. Eu vou deixar aqui o link abaixo para depois você conferir no site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site, acessa ele ao final do vídeo, tá bom? Ali você vai encontrar diversos recursos que vão ajudar na sua pregação. Esse artigo foi escrito, na realidade, com base em 2 vídeos que foram feitos pelo professor Leandro Quadros, tá bom? Se você aprecia o trabalho do professor Leandro Quadros, esse artigo, né, foi com base nesses 2 vídeos que ele gravou, e é com base nele que a gente aqui apresenta para vocês esses tipos de sermões, tá bom? Então, para começar, 5 tipos de sermões que alimentam a sua igreja. Quais são os tipos de sermões que vão trazer alimento espiritual, que vai edificar a sua congregação? Se você é um pregador, semana após semana você tem aquela pergunta: que mensagem é mais relevante para a minha igreja hoje? Tá certo? Ou qual mensagem é mais importante para a minha igreja hoje? Se você é um pregador que se preocupa com a congregação e não se preocupa necessariamente com as suas ideias, com as suas opiniões, você, semana após semana, vai fazer essa pergunta, tá? Inclusive, quando você é convidado para pregar, né, você, por hábito, por preocupar-se com a congregação, deve fazer essa pergunta. Meus irmãos, que mensagem é mais relevante para vocês hoje? Não é? Por mais que, às vezes, a pessoa que está te convidando não te dê um tema. E tem muitos pregadores que acham ruim quando isso acontece, não é? E eu digo para você, se você convida pessoas para pregar na sua congregação, não tenha vergonha de sugerir o tema para o pregador, porque você conhece a realidade da sua igreja, você sabe o que a sua igreja precisa. A pessoa que está visitando, se ela for uma pessoa piedosa, se colocar sob a direção do Espírito Santo, pedir a direção do Espírito Santo para pregar a mensagem, ok, né? Deus vai trabalhar ali de maneira que a mensagem vai ser relevante. Mas nós sabemos que esse nem sempre é o caso. Quantas vezes você já não esteve sentado nos bancos, ouvindo uma pregação, e a pregação não tinha nenhum ponto, nenhuma relevância para a sua congregação? Ou muitas vezes até o contrário. A pessoa fala algo que não é a realidade da igreja. Então a gente precisa tomar esse cuidado, tá certo? Como pregador, procurar sempre levar a mensagem que é mais importante para a congregação, e mesmo quando convidamos alguém para pregar, não ficarmos ali receosos de indicar o tema que precisa ser abordado. Combinado? Então vamos lá. Para os 5 primeiros tipos de sermões, aqueles que vão alimentar a nossa congregação. Quais são eles? Tá certo? Primeiro ponto aqui, o tipo de sermão que alimenta. Ele tem que ser expositivo. Ele precisa ter leitura do texto, explicação do texto bíblico e aplicação do texto bíblico. Tá bom? Então esse aqui, nós falamos, né, que é já em um outro vídeo a respeito aqui da pregação expositiva, que é a pregação mais recomendada hoje em dia. Tá bom? O segundo tipo aqui de sermão que alimenta a nossa congregação, um sermão bíblico, tá certo? Aquele que é baseado em um texto bíblico, que é baseado numa passagem bíblica. Quantas vezes alguns pregadores vão pregar e nem sequer abrem a Bíblia? Às vezes eles citam, né, algum verso bíblico ou alguma passagem bíblica, mas nem a Bíblia é aberta e nem a palavra de Deus ela é lida. Então, o segundo ponto aqui do sermão, o segundo tipo de sermão que vai alimentar a nossa congregação, ele precisa ser bíblico. O terceiro tipo de sermão, cristocêntrico. Cristo deve ser o foco principal da pregação. Nós sempre estamos batendo na mesma tecla aqui, né? Você que acompanha os nossos vídeos já deve estar até cansado. A nossa pregação, ela precisa ser cristocêntrica. Nós precisamos encontrar Cristo nas Escrituras, porque Ele próprio disse
Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Toda a Escritura vai testificar a respeito de Cristo. O nosso dever como pregador é encontrar como que Cristo está aqui nessa passagem. Tá bom? Nós temos um vídeo aqui que torna uma maneira mais fácil, mais didática para você compreender o texto bíblico e encontrar Cristo nas Escrituras. Quarto ponto aqui do sermão, que é importante, o sermão que é relevante, o sermão que alimenta a igreja. Ele é relevante. Ou seja, ele é importante para os ouvintes. Eu citei aqui o caso, né, de muitas vezes pregadores pregam uma mensagem que não tem nenhuma relação com a nossa congregação. Né? É uma realidade totalmente descolada ou é uma necessidade totalmente fora daquilo que nós necessitamos. Então, a mensagem ela precisa ser relevante, tá bom? Tem que ser importante para a congregação. Então, não tenha medo de perguntar qual é a mensagem mais importante para a congregação hoje. Se você foi convidado para pregar, pergunte, tá bom? Se você vai convidar alguém, dê o tema para o pregador. E o quinto ponto, o sermão ele precisa ser aplicável. Ou seja, o quinto tipo de sermão que alimenta a igreja, ele precisa ser aplicável. Ou seja, ele precisa convidar o ouvinte a tomar uma atitude. Ele não pode ser apenas uma exposição em que o texto é explicado. O texto ele precisa ser aplicado na vida e na realidade dos ouvintes. Os ouvintes precisam ouvir o nosso sermão e saber o que eles precisam fazer, tá certo? Eles precisam saber qual atitude eles devem tomar diante do texto que foi colocado para eles. Então, precisa ser aplicável. O ouvinte precisa falar: tá bom, eu entendi o que eu preciso fazer. Quantas vezes as pessoas saem, né, ouvem toda a pregação, mas saem com aquele sentimento: mas tá bom, e agora o que eu faço? Tá bom? Então, precisa ser o quê? Aplicável. Ele precisa ser prático. Ok? E agora vamos para o outro ponto. 5 tipos de sermões que não alimentam. E pelo contrário, né? Eles não somente não alimentam, mas matam a congregação, tá certo? Ou seja, se esses sermões forem pregados na sua igreja como uma regra, eles vão acabar matando a espiritualidade da sua congregação. Então esse é um ponto que nós temos que ter muita atenção aqui. O primeiro deles, tá? Tipo de sermão que mata a sua congregação, a homilia. O que é uma homilia? É a interpretação ou opinião do pregador. Tá certo? Então ele pega um texto bíblico e ali, a partir daquele texto bíblico, ele não vai explicar o texto bíblico, ele não vai aplicar o texto bíblico, mas ele vai trazer a sua própria interpretação, ele vai trazer a sua própria opinião. Ele vai dizer o que ele acha a respeito desse texto, tá bom? Mesmo que muitas vezes essa interpretação, essa opinião, contrarie a correta interpretação das escrituras. Então esse é um tipo de sermão que mata a congregação, a homilia. Tá bom? O segundo tipo de sermão que mata a congregação, historinhas. Ou seja, aquelas historinhas, né? São várias historinhas, várias ilustrações que são contadas e que muitas vezes estão desconectadas da lição bíblica ou da aplicação do texto bíblico. Então, aquela pregação que muitas vezes o pregador ele lê um texto e aí depois na sequência ele passa a contar várias histórias ou vários testemunhos, tá certo? Esse tipo de sermão ele vai matar a congregação. Por quê? Porque não traz um ensinamento bíblico, não traz uma instrução bíblica e não traz uma aplicação bíblica. Então, historinhas, né, ou somente testemunhos ali, inevitavelmente, vai acabar matando a sua congregação. O terceiro tipo de sermão, o egocêntrico. É aquele que o foco são nos testemunhos do pregador. Sabe aquela pregação que você ouve muitas vezes, a pessoa fica eu fiz, eu fui, eu estive lá, tá certo? Eu. Então, esse tipo de sermão tira Cristo do centro e coloca o ego do pregador. Teve situações até que muitas vezes o pregador ali, ele fala, não somente fala, né, a respeito de si, do que ele fez, do seu trabalho, mas mostra fotos, coloca ali vídeos, né? Olha, eu realmente fiz isso aqui, ó, tô aqui, tô colocando para vocês verem como é que eu fiz isso aqui. Então, o sermão em que o ser humano é colocado no centro, em que o pregador é colocado no centro, ele mata a congregação. Lembre-se, na pregação não existe espaço para duas pessoas. Cristo precisa ser exaltado. E nós, como pregadores, temos que dizer assim como João Batista, que nós possamos diminuir para que Cristo cresça. O quarto tipo de sermão que vai matar a sua congregação,
o sermão que é irrelevante. O que é um sermão irrelevante? É aquele sermão que ele é importante para o pregador, mas não para os ouvintes. E aqui entra um ponto muito importante, porque assim, nós como pregadores, constantemente estamos estudando o texto bíblico, estamos entrando em contato com várias ideias, nas quais o nosso coração às vezes pulsa e fala: olha, daqui vai sair um bom sermão, tá certo? Nossa, vou fazer um sermão a respeito desse tema aqui, porque é aquilo que toca o nosso coração. Mas não necessariamente tudo aquilo que chama a nossa atenção, toca o nosso coração, vai ser relevante para os nossos ouvintes. E aí entra a questão pastoral do pregador. Ele precisa colocar de lado as suas vontades, os seus desejos, aquilo que ele acha mais importante, para dar à congregação, no tempo certo, o alimento certo. Tá certo? Ele precisa ser fiel ao nosso supremo pastor Jesus Cristo. E aí nós colocamos de lado os nossos desejos, as nossas vontades e apresentamos de fato aquilo que a congregação precisa. Portanto, o sermão irrelevante, que não é importante para a congregação, que é importante apenas para o pregador, com certeza ele vai matar a congregação, tá certo? Cedo ou tarde, ele vai acabar matando ali o rebanho espiritualmente. E o último tipo de sermão, tá certo? Que mata a congregação, é o sermão não aplicado. Ou seja, é o sermão que não dá uma direção a ser tomada. Ele não diz o que você precisa fazer. É aquele sermão que nós falamos anteriormente. Acabou e a congregação tá bom, mas e agora? O que eu faço com isso? Tá certo? Então, aquele sermão que não é aplicável. Esse é um sermão também que inevitavelmente vai matar a sua congregação. Então, meus amigos, aqui foram apresentados para vocês 5 tipos de sermões que vão alimentar a sua congregação e 5 tipos que vão matar a sua congregação, caso seja uma constante dentro da sua igreja. Nós, como pregadores, temos a responsabilidade de alimentar o rebanho de Cristo com alimento sólido, com alimento que vai edificar a casa do Senhor. E seja sempre a nossa pregação utilizando esses 5 pontos que alimentam, tá certo? Expositivo, é um sermão relevante, é um sermão bíblico, é um sermão cristocêntrico, é um sermão aplicável. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.